Olá, boa tarde. Começando mais uma live do Toque de Bola nesta sexta-feira, meio-dia, para falar de informações, de bastidores, de tudo que está sendo destaque nesta semana, com toda a equipe do Toque de Bola, na coordenação da Mônica Valentim, com as reportagens, apuração do Wallace Matos e Pedro Sarmento, na retaguarda as artes do Eduardo Antunes, nosso Dudu, também o Daniel De Filippo na pesquisa, no site também, com apoio de informações, de dados interessantes do esporte local. Enfim, estamos começando aí mais uma live do Toque de Bola nesta sexta-feira. É a nossa live de sexta, meio-dia, os horários das lives. Você já tem se habituado, na segunda-feira, 7 da noite, na quarta, 7 da noite e na sexta-feira, meio-dia, com toda a equipe do Toque de Bola. Todo mundo chegando. Opa, esbarra não. Todo mundo chegando para participar da live. Vamos falar de alguns assuntos que foram destaque durante a semana. E como o Toque de Bola está sempre apresentando alguma situação nova, né? Além do conteúdo sempre atualizado no portal, nas redes sociais, no aplicativo, no canal no YouTube, a gente esta semana tem colocado podcasts dos jogos da Liga dos Campeões da Europa, né? Porque ficou nesse formato de eles eliminaram alguns jogos, né? Em vez de ser ida e volta por conta da situação toda, fizeram só jogos, um jogo, né? Jogos únicos nestas quartas de final para apontar os semifinalistas. E por enquanto está tudo se resolvendo no tempo normal, com aquela emoção, né? O primeiro jogo lembrou, né? Não pelos gols, mas pela situação, lembrou muito a final da Libertadores, porque o PSG perdia o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, empatou e conseguiu a virada. Acho que o intervalo de tempo foi menor em relação a Flamengo e River Plate, mas foi uma circunstância até parecida. E a gente acompanhava o jogo na TNT, né? Nessa hora, e entre os 40 e os 45, eles começaram a falar do Atalanta e valorizar e tudo. Eu falei, gente, calma, não acabou ainda. E acaba que parece que é castigo, né? Quanto mais a turma que está transmitindo, nós também já quebramos a cara várias vezes, quanto mais a turma que está transmitindo começa a enaltecer o time que está vencendo, parece que isso de alguma forma mexe com quem está perdendo. Não há nada científico sobre isso. Ocorre que o PSG venceu, fez 2-1, e aí ficou muito foco em cima do Neymar. E aí a gente tem colocado na nossa área da web rádio, né? Se você entrar no site Toque de Bola, clicar em rádio, você cai na área que é nas ondas do toque. E ali você tem conteúdos exclusivos também. Aí o cara fala assim, mas vocês também ficam inventando moda, todo lugar vocês têm conteúdo exclusivo? E não é propaganda enganosa, não precisa ir a Procon, não precisa fazer nada. Tem conteúdo exclusivo no portal, tem conteúdo exclusivo no aplicativo, que você só vê no aplicativo, tem conteúdo exclusivo agora também na nossa web rádio. Como é que são os podcasts? Daqui a pouco o Wallace vai entrar, o Pedro também. A gente traz, é claro, a avaliação do jogo, dos jogos, né, assim que eles terminam, mas também com muita informação, né? O Wallace, por exemplo, no primeiro podcast, estava colocando como que o Atalanta se recuperou, né, como clube, para poder chegar até ali. O Pedro também, na primeira partida dessa fase, com o número do Neymar, pouco depois do jogo, a gente já tinha números muito legais do Neymar, que acabou sendo o foco, né? Porque o Neymar é aquilo, ou ama ou odeia, né? Tem torcedores que vão defender o Neymar ferrenho, que não aceita que fale mal do Neymar, e tem outros que acham que não, que o Neymar nunca vai chegar a ser o número 1 do mundo. Olha, pelo jogo das quartas de final, o Neymar jogou bem, jogou de 10, né, vamos chamar assim, perdeu muitos gols, mas participou dos gols da virada, tomou falta pra caramba, caiu pouco, para quem viu o jogo caiu bem pouco, e ontem, né, eu vou deixar isso mais para frente para a gente falar com o próprio Pedro falar no ar é brincadeira, e com o Wallace também, vai dar um toquezinho, que foi o jogo do Red Bull ontem, né, o Red Bull ganhando de 1-0, o Atlético de Madrid empatou
de pênalti, e no finalzinho, também no finalzinho, acabou saindo o gol da vitória, né? Que o pessoal fica brincando aqui que é o Bragantino lá da Europa, porque tem o apoio da Red Bull. Lá é RB Leipzig, né? E aqui é o Red Bull Bragantino, né? Que por mais que em alguma TV, por questão comercial, a pessoa não fale Red Bull, tem um escudo de todo tamanho lá no cenário, né? Cada hora que a pessoa tenta falar só o nome do clube sem falar, não tem como, porque o tamanho da marca do Red Bull, né, Wallace? É brincadeira, não tem nem como. Você nem sabe, quem não se conhece o clube, né, que é uma parceria recente, o pessoal, sei lá, deixa eu ver quem está lá no Campeonato Brasileiro da Série A. Aí tá vendo aquele escudo lá, como é que time é esse? Por falar em escudo, aproveitar para no ar, saudar o Wallace Matos, porque durante essa semana, lá no programa do Sport TV, né, saiu uma situação de escudo, de galo, e o nosso Wallace Matos estava de prontidão e foi registrado isso lá no Sport TV. Boa tarde, Wallace, já pode começar contando como é que foi, para quem não viu aí, essa sua participação, sempre alerta. Boa tarde, Ivan. Boa tarde aos amigos ligados aqui no Instagram do Toque de Bola. É uma cruzada pessoal e informativa, digamos assim, Ivan, porque desde que eu conheci e me aprofundei mais na história do Tupi, do nosso galo Carijó aqui de Juiz de Fora, me revoltou muito, me causou muita espécie que as pessoas chamem o Atlético Mineiro de galo, o galo original, sendo que ele foi apelidado de galo por conta de um galo carijó, que já está chegando na nossa história, né? Um galo carijó que existia nas rinhas de galo antigamente, permitidas no Brasil na década de 30, e foi nomeado por um cronista esportivo de Belo Horizonte. Quando o Tupi, o nosso Tupi aqui de Juiz de Fora, foi criado em 1912, e como era um time novo, ninguém conhecia, ninguém tinha muita informação. Que time que é esse que é Tupi? É Tupinambás? É só abreviação de Tupinambás, ninguém sabe mesmo direito. Então o pessoal falava assim, é o time do Galo. O Galo era o seu Tufi, que é um dos criadores do Tupi, um dos fundadores do Tupi, que saiu de uma dissidência do time de futebol do Tupinambás. Então o time do Galo era uma das primeiras denominações do Tupi Futebol Clube. E aí, time do Galo, time do Galo, time do Galo, já ganhou o mascote logo no nome. O apelido do Tupi Galo vem de 1912. Então, esse negócio de que o Atlético é o Galo e que os outros que copiaram ou que ficou... Não tem nada a ver com isso. O Sport TV, o Léo Lepre, na verdade, no GE. Globo, fez uma matéria, uma série linda de 3 reportagens sobre os clubes e os hinos da Série A, e numa delas, o historiador do Atlético cita essa história do Galo Carijó. Como o Redação Sport TV exibiu essa matéria, um material bem, bem bacana mesmo, nessa semana, o Marcelo Barreto, que é de Bicas, aqui do lado, e começou sua carreira, sua formação jornalística aqui, depois foi terminar no Rio de Janeiro, ele citou o Atlético e terminou a Redação Sport TV, para minha surpresa, citando uma correção que eu fiz pelo Twitter. Na verdade, esse registro que eu fiz pelo Twitter, ele falou, o Wallace está aqui mandando a história, e aí registrou essa história do Galo original ser o Tupi e não o Atlético Mineiro, mas ele disse que, infelizmente, o Tupi não estava na matéria porque não estava nos hinos da Série A. Aí ele dá aquela pontada no coração, né, irmão? A gente fica com esperança de um dia o Tupi estar na primeira divisão e poder contar essa história para alguém ao vivo ali, na reportagem do GE. Globo, ou aqui no Toque de Bola, o pessoal conhecer. Aqui no Toque de Bola, quem frequenta já conhece todas as histórias e correções, né, Ivan? Show de bola. É muito legal isso, né? Porque... E a internet, né, entre tantas coisas que o pessoal fala, pô, a internet é muita coisa, muita baixaria, mas para isso, para essas coisas, né, não tem nada que mais incomode a quem está assistindo alguma coisa, saber de uma situação, saber que por algum motivo, né, não por má intenção nem nada, principalmente nesse caso, houve, né, e você fica, né, antes de, sei lá quantos anos atrás, a gente só podia xingar, né? Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, você não sabe, e tal e tal. E agora, né, houve essa possibilidade, então,
Parabéns ao nosso Wallace Matos. E na época do centenário do Tupi, o Wallace também já fez várias matérias sobre isso, a gente também na tribuna, depois aqui no Toque de Bola, né, onde o Geraldo Magela cita isso, né, que não é uma coisa tão comentada, mas até por falta de dados, que o Tupi, né, já que a gente deu um parênteses para isso aí, é sempre legal a gente fazer registro sobre isso, sai de uma fusão, de uma, como é que fala? De uma dissidência, vamos chamar assim, do Tupinambás, não é isso? Exatamente, o Tupi surge do time, digamos, o time não escalado do Tupinambás. Não dá nem para falar que era reserva, porque na época realmente também as substituições também não eram comuns no futebol, só podia trocar se machucasse, então não dá nem para falar que era o time reserva. E os dissidentes, no caso, o time B do Tupinambás, se achava na condição de ser titular. E aí, como tinha essa, nunca me escala, não vou ter espaço e tal, procuraram fazer uma outra associação, e aí surgiu o Tupi Futebol Clube, mais ou menos 8 meses depois que nasce o Tupinambás. Os clubes da cidade, né, todos mais que centenários, eles têm, também por conta disso, idades, né, muito próximas, né? Tupi, Esporte, Tupinambás tem, né, um período ali de um intervalo talvez de 4, 5 anos entre um outro e mais outro. Um abraço para o Pedro, que já está ligado, a Miriam, o Beto Vidal, Suad Ibrahim, Débora Ribeiro, Gabriel Sabino, Ana Bonora apareceu lá com a Dani Vitória, um abraço para elas, Eduardo Lemos, o Bala de Coco Delícia, e o Pedro já vai atrasar a live com esse negócio de bala de coco aqui. O Jailton, o Carrara, e a nossa live que tem o apoio da Claro Mastercard BR. Olha, tem cada coisa bacana na página deles no Instagram, Claro Mastercard. Não é porque acabou o Dia dos Pais, não. Tem muita coisa bacana envolvendo as promoções da Mastercard, agente autorizado, claro, envolvendo a banda larga, TV por assinatura. Está valendo a pena. Um abraço para o Marcelo Pedretti e toda a equipe da Mastercard, agente autorizado, claro. Também parceiro nosso, o projeto Cidadão Consciente da Iperrol Embalagens. E aí a gente convida também, como a gente faz a live no Instagram, para o pessoal, além do site da Iperrol, no Instagram tem a página, tudo sem acento, né? Cidadão Consciente HR, onde tem um conteúdo bem legal sobre esse projeto de descarte correto das sacolas, embalagens plásticas, que todo mundo pode participar desse projeto. Lá no Instagram tem como saber melhor. E o aniversariante do mês, que é a nossa, a gente está falando em centenário, há 166 anos, no dia 6 de agosto, foi o aniversário da nossa Santa Casa de Juiz de Fora. A gente teve na semana passada a oportunidade de conversar com o presidente licenciado Dr. Renato Loures, e está lá no Instagram, no IG, no vídeo lá, um papo bem legal sobre os avanços da Santa Casa, que além de toda essa tradição, tem muito avanço na área de equipamentos, de creditação, né? Então foi muito bacana a participação do Dr. Renato conosco na sexta passada, além do Plasc, que tem planos muito interessantes também, plano para a família, plano para a empresa, vale a pena você consultar, dar uma ligada para o Plasc. Vamos para o nosso basquetezinho da semana. O que a gente tem de Tupinambás na Série D? A gente teve a participação do Dr. Maranha, são assuntos que vão se misturar agora, Wallace. Questão desse protocolo, dessa confusão, né? A gente está vendo Série A, um jogo adiado, em cima da hora. Depois a situação do Atlético Goianiense, onde um dirigente da CBF parece que se antecipou e foi numa emissora falar de 4 jogadores. Na verdade, depois se explicou que esses jogadores poderiam jogar, mesmo testando positivo. Nesse contexto todo, nós fizemos a live de quarta-feira. A gente tinha até outras lives programadas, mas a gente puxou o Dr. José Roberto Maranhas, que é médico, não é infectologista, mas é um médico que está no esporte, acompanha, tem contato também com vários profissionais de clubes aqui do Brasil, né, em sua maioria, e um contato muito legal com autoridades também de antidoping, como o De Rose, enfim. E a gente puxou esse tema para quarta-feira, porque era o tema que está todo mundo perguntando, e a gente colocou o Dr. Maranhas, que é exemplo do Zé Antônio Bara Miguel,
estreou no Instagram para poder fazer uma live com toque de bola. Porque o Dr. Maranhas foi bem cético sobre campeonatos, competições, e ele disse, olha, não posso falar, né? Não sou autoridade de futebol brasileiro, mas por tudo que tem acontecido, eu acho que essa Série D nem começa mais. E na Série D, a gente tem o Tupinambás. Vou pedir para o Wallace tentar atualizar, porque muita coisa que aparece toda hora sobre essa questão. É igual o caso da TV, né? Uma hora a Turner ganha da Globo, a Globo ganha da Turner. Aí um considera MP, aí o outro considera o contrário. Mas vamos ficar nessa situação complicada que é da pandemia, envolvendo o futebol e também o Baeta, Wallace. Exato, Ivan. Lembrar que o Maranhas faz parte do grupo de médicos do futebol brasileiro que ajudou a formular os protocolos antes do reinício, né, para o reinício do futebol brasileiro, e está ajudando também a formular as novas alterações que vão sendo feitas conforme as rodadas vão avançando. Essa questão, o Maranhas foi muito enfático nisso, disse que acabou sendo precipitada essa data que a CBF marcou e já vinha criticando o protocolo. Quem acompanha o Toque de Bola de novo já sabia disso também, porque acompanhou naquela websérie. Se você não conferiu, vai lá na Rádio Toque, além dos jogos da Champions que a gente está comentando, tem as webséries, né, as séries com o pessoal que a gente vai fazendo sobre assuntos que são mais complexos. Uma delas é sobre o protocolo, né, da CBF, e ele vinha dizendo, olha, esse protocolo está sendo muito feito, pensado em clubes da Série A, times que têm condições de testagem, times que têm mais estrutura, mas nem na Série A isso é igual para todo mundo, que foi o que acabou acontecendo, né? O que ocorreu nessa primeira e segunda rodada do Campeonato Brasileiro na última semana já vinha sendo falado já há algum tempo que os times que estivessem em regiões que a pandemia estivesse com um pouco mais de descontrole e em aumento, sofreriam mais, e o poder de testagem deles não seria igual aos times de Rio e São Paulo, por exemplo, e teríamos jogos adiados, clubes mais afetados. Foi exatamente o que ocorreu com o Goiás. Goiás está numa região centro-oeste que a pandemia está em descontrole completo. Algumas partes do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo, parece que a coisa vai começando a melhorar, mesmo de forma muito incipiente ainda, mas o Centro-Oeste está sofrendo demais. E aí, como disse o Maranhas, é reflexo exatamente da região que está localizado o clube, né? Foram 9 atletas, na verdade 10 atletas testados, um deles depois, numa contraprova, provou-se negativo, e 9 atletas não puderam jogar contra o São Paulo. Já causou o primeiro adiamento do Covid. A gente já viu casos na Série B também, casos na Série C também. Já tem casos na Série D, o FAST não conseguiu treinar por causa de 9 jogadores e mais um treinador que testaram positivo para a Covid-19. Então, nesse cenário inteiro, já causou trocas de protocolo, mudanças no protocolo, que o Maranhas ainda disse que vão ser avaliados, mas que também logisticamente são difíceis de terem efetividade, e dentro desse cenário, o Maranhas acha que a Série D nem começa. Ele acredita que as outras séries A, B e C talvez não terminem. A Série D está prevista para quando mesmo, Alice, de começar? Para meados de setembro, 19 de setembro, a primeira rodada, a data de previsão da primeira rodada. Já saiu tabela detalhada, e os clubes estão tentando se planejar para isso. Alguns não conseguindo, por exemplo, o FAST tentou voltar a treinar, mas não conseguiu por conta do elenco, que já é limitado, já é chuto. Isso foi destacado também pelo Maranhas na live, dizendo que, olha, times da Série A trabalham com 30, 40 jogadores no elenco, né? Às vezes tem jogadores que voltam de empréstimo e tal. Tem muita gente para poder trabalhar. Times menores, como a realidade dos times dos Foranos, Tupi, Tupinambás, trabalham com elencos enxutos, 23, 24, 25, 26 jogadores no máximo, até para poder cortar custos. Se você elimina 10, 12 desses jogadores, não tem mais como você colocar um time em campo, né, num exame desses de Covid. Então, como ele disse, a realidade pensada nesses protocolos não era a realidade do futebol, digamos, pé no chão do Brasil. É uma realidade um pouco fora, na verdade, até de times da Série A. Então,
dentro desse contexto, o Maranhense acredita que essa Série D não inicie, né, tendo em vista os casos das séries A, B e C, e essa Série D também, por outros motivos, está em avaliação pelo Tupinambás. Por quê? O Tupinambás, ele quer garantias da CBF de que ele, Tupinambás, não vai bancar os testes. De novo, os testes são bem caros, e o Maranhense dizia que estão girando em torno de 250 a 350 reais. O Tupinambás precisou de ajuda para pagar esses testes na volta do Mineiro, da parceira DSG Esportes, que é com quem ele negocia uma parceria também para a Série D. Mas a parceira também não consegue bancar esses testes para dar 100% ou a maior certeza possível de que o Tupinambás vai ter jogadores para colocar em campo toda a rodada. A CBF já se dispôs a pagar alguns testes. Pela mudança de protocolo na Série A mudou de 24 testes que a CBF fazia para delegações inteiras de 40 testes. Nessa sexta-feira vai entrar em vigor esse protocolo da CBF novo, entra hoje em vigor, ou seja, o time tem que testar a delegação inteira e dar os resultados até 12 horas antes da partida, da partida não, né? Da saída do município que ela tem sede, a que vai viajar, a que está jogando em casa, tem que divulgar esses resultados, tem que dar esses exames, né, para os resultados irem para a CBF com 24 horas de antecedência. A testagem vai ser ampliada, mas por enquanto está na Série A. Né? Não se tem certeza nem se a Série B e C vão receber essa mesma atenção da CBF. A gente espera que sim. E aí? Isso vai ser migrado para a Série D? Também vão passar para outras competições nacionais. Por exemplo, o Tupi tem a Copa do Brasil Sub-20. E aí? Vão ter que testar a delegação inteira do Tupi? É uma competição que está em suspenso ainda. Então, tem essas nuances todas que pesam no lado financeiro do clube, que também estão em avaliação, não só pela CBF, mas pelo Baeta em si, para saber se há a participação ou não. Segundo momento, se o Baeta decidir não participar, vai haver punição? A punição para os campeonatos brasileiros e campeonatos estaduais também é que depois de divulgada a tabela, o clube tem 72 horas para manifestar que não vai participar, né? E aí não sofre punições. Depois, logo depois de divulgar a tabela oficial, e já essa que foi divulgada novamente pela CBF recentemente, o clube que desistisse já ia ser considerado abandono ou desistência no meio da competição, o que gera uma multa, que pode ser de até 100 mil reais, aliás, 200 mil reais, e 2 anos de suspensão pela CBF. Esse regulamento, essa parte do regulamento está valendo? Se o Tupinambás desistir agora, ele fará jus a essa punição? Então, tudo isso que o Tupinambás avalia e espera uma posição da CBF, principalmente nesses 2 quesitos. Vai bancar os testes vão ser todos feitos pela CBF e a CBF vai arcar com esse custo. E segundo, se o Tupinambás abandonar, desistir da competição, vai ser considerado abandono e vai haver punição? Essas 2 respostas o Baeta ainda não tem, e principalmente nesse jogo que está aí a participação ou não do Tupinambás na Série D. É verdade. Um abraço para a Denise, para o Eduardo Antunes, está conosco também, Paloma Del Papa, Carrara, mãe do Arthur também, mandando um abraço. Quarta-feira. Foi bem elucidativa a live, o Ivan. E eu falei com o Maranhense, vão precisar haver outras lives, porque obviamente o protocolo vai mudar, as situações vão ocorrer, e a gente já está vendo aí por que a gente está vendo esse número de jogadores, Ivan, testados e descobertos. Porque o Brasil não fez o mesmo processo, por exemplo, das ligas alemã, inglesa e espanhola. As ligas, né, a Bundesliga, a Premier League e a La Liga, elas vieram testando os elencos durante o tempo. Então, os caras se apresentaram testando todo mundo. Assim, foi mais de 1000 testes por semana e, às vezes, 3 baterias de testes por semana. Então, essas notícias que a gente está dando durante o Campeonato Brasileiro, durante a competição, eles iam dando 3 semanas antes da competição voltar,
um mês antes da competição voltar, e aí depois que todos os times já estavam mais ou menos seguros na sua bolha, mas lembrar que a La Liga teve jogo adiado por conta de Covid também na sua reta final, então a gente está vendo o que ocorreu lá na Europa, num momento muito diferente da pandemia, ocorrer aqui durante o campeonato, durante o curso do campeonato. É bem difícil a situação e muita gente acredita realmente que provavelmente esse campeonato brasileiro não vai terminar, até por falta de datas. A questão não tem como a gente não considerar, porque foi isso também que aconteceu com os estaduais. A questão da TV, né? A gente já viu depoimentos do pessoal da CBF dizendo abertamente, né, passando a bola para os clubes. A CBF fala claramente, o Walter Feldman, né, que tem sido aí procurado pela mídia desde que houve o negócio do Goiás, voltou para a mídia, está quase todo dia em entrevistas para tentar dar alguma satisfação. Ele colocou de maneira, né, para a CBF bem clara, dizendo assim, que consultou os clubes e que os clubes votaram pelas 38 rodadas, porque, palavras dele, não tem nada subentendido, porque com as 38 rodadas não se mexeria nas cotas de TV. E aí, eles fizeram a conta lá do calendário, conforme o Wallace também citou muito com o Dr. Maranhas, para acabar em janeiro, fevereiro, como é que a gente faz? Aí falou, agosto a gente começa, e tampa, né? Parecia aquela reunião ministerial, devem ter falado, e enche de jogo esse troço aí, né? Passa a vassoura, isso aí. Então, o que aconteceu não é questão de, né, não tem como não citar isso, porque foi isso que determinou a volta dos estaduais. A gente viu como é que voltou o Mineiro. O Carioca, por que voltou aquele dia? Não vai ter explicação nunca, porque não adianta falar, né? O Flamengo depois perdeu para o Atlético Goianiense, falou, mas o Atlético Goianiense está parado há 6 meses, porque lá o campeonato não voltou. A gente citou isso nas lives. Então ficou muito claro, né, que a CBF jogou para os clubes. Os clubes pediram assim porque a TV não ia mexer na cota. E para completar ou não, ou para ajudar na bagunça, a TV está nessa confusão, né? Quem que tem contrato com aberta, com fechada, e o cara entra no interativo e vai para o Sport TV e não está entendendo mais nada. Então, ficou muito claro que, né, é o que o Maranhas falou, eu queria chegar nisso aí para falar da Série D. O Maranhas falou, quiseram começar assim, como é que agora eles vão parar? Não era assim não foi muito legal não, vamos refazer? Porque o Maranhas citou que a Série D poderia voltar mais regionalizada, embora seja muito difícil fazer uma regionalização, né? Porque no Brasil, Série D, você imagina. Mas ele falou, quem sabe, né? Quer dizer, a Série D consegue. Falou, opa, já que não voltou, gente, vamos voltar, vamos zerar isso aqui e vamos tentar fazer. Será que na Série D, com menos apelo de TV, daria para fazer um tipo de ajuste, uma regionalização, pelo menos mais próximo de uma regionalização? O curioso da Série D é que ela já tem meio que esse formato, né? Aliás, vinha tendo esse formato há algum tempo, né? De grupos regionais, né? E esse ano se teria uma mudança radical daquela primeira fase curtinha, lembra? Que tinha quatro times num grupo só e depois classificavam os 2 primeiros e aí a mata-mata até conquistar o acesso ou ser campeão. Dessa vez, eles dividiram os times, os 68 times da Série D em grupos, em 8 grupos. E, por exemplo, no grupo do Tupinambás, a gente tem o Atlético da Bahia, né, o Atlético de Alagoinhas, que foi até finalista do Campeonato Baiano, o Bahia de Feira de Santana, a Caldense, que é daqui de Minas Gerais, o Gama, que é daí de perto do Distrito Federal, né? O Palmas também, que é do Centro-Oeste, a Patrocinense, que é mineiro, e o Tupinambás. Então, esse grupo não é nada regionalizado, né? Você vai na Bahia, você vai no Centro-Oeste, você mistura muitas regiões aí do Brasil. Tem clubes, por exemplo, cariocas na Série D. Por exemplo, o Bangu, a Cabo Friense, a Portuguesa.
jogar com os mineiros aqui, que é um pouco mais regional, mas também o Rio está num momento diferente da pandemia do que Minas Gerais, que agora parece que parou de registrar óbitos, mas não parou de morrer gente, né? Então, isso é bastante diferente de estado para estado. Tem os paulistas também, Mirassol, Ferroviária, poderiam jogar com os times do Rio de Janeiro, mas aí tem times paranaenses, tem times do Rio Grande do Sul. Fazer uma regionalização na Série D também não está tão fácil assim quanto era antigamente. A gente lembra que o Tupi já caiu em grupo da Série D, que a gente achava, digamos, um absurdo ele ter que jogar no Mato Grosso, por exemplo, jogar com o grupo do Centro-Oeste, mas porque dele era a última vaga de Minas Gerais. Mas já caiu em um grupo que eram times do Rio e do Espírito Santo. Ou seja, eram do lado aqui de Minas Gerais, da região que o Tupi é. Mas realmente seria uma alternativa boa, mas reunir todos esses clubes e conseguir uma união para que isso ocorra é um pouco mais difícil. Mas, digamos assim, se tem uma chance da Série D dar certo, eu acredito que tem que ser por esse caminho. Até porque, como disse o médico do futebol, que conhece a realidade muito bem de séries A, B, C e D, Maranhas, essas competições tinham que ser regionalizadas, tinham que ser menores e mais diretas e mais regionalizadas para poder dar certo. O brasileiro já não começou assim, então as séries A, B e C vão acabar do jeito que começaram. É verdade. O cenário está bem complicado, né? A gente já tem, essa semana já chegou a se dizer, coisa que a gente também comentou aqui entre nós e também acho que em algumas lives, daqui a pouco alguém vai falar assim, olha, ninguém cai, né? Porque a exemplo dos estaduais vai ficar injusto. Aí o Cruzeiro vai falar, opa, se ninguém cai, ninguém sobe, o que eu estou fazendo aqui na Série D? Então, os próximos capítulos prometem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Juninho, Marina Ciridelli, Rosa Campos, Emerson. Lembrar do pleito do Tupinambás, né, que chegou no STJD na última semana, né? A gente recebeu as informações do doutor Alexandre Franco, que na segunda-feira saiu a liminar, né, suspendendo o rebaixamento do Campeonato Mineiro, e o STJD vai dar um parecer, né, vai ao plenário do STJD para que decida primeiro sobre os estaduais. Mas isso claramente vai gerar uma jurisprudência para os nacionais. Se esse desequilíbrio técnico que foi causado pela pandemia, que pegou os estaduais no meio, se esticar para o Campeonato Brasileiro, vamos supor, a gente já tem, em 2 rodadas, a gente já tem o Goiás com um jogo adiado e tendo que jogar com jogadores com 9 titulares, um desfalque de 9 titulares por causa do Covid. Se o Goiás, ou mais 2 rodadas, for prejudicado, ou por ele ou pelo adversário, provavelmente o Goiás também tem direito de pleitear isso. Falar assim, mexeram na equalidade do campeonato. Eu estava com o time, eu estava pronto para jogar, teve a fatalidade da pandemia, que ocorreu comigo, ocorreu com tal adversário, e o campeonato ficou desequilibrado. Decide aí a STJD se não é a mesma coisa dos estaduais. E provavelmente vai seguir nesse caminho, né? Óbvio que o STJD, a gente costuma brincar que ele aparece nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que por esse brasileiro inteiro vai ter a STJD decisão norteando, pelo menos, o acesso e descenso dos clubes. Isso aí. Para quem está entrando agora, essa é a live de sexta meio-dia do Toque de Bola. Já pode ter jogo da Copa Toque de Bola, porque entrou o professor Felipe Neri, entrou o Braulio Reis. Já podemos marcar o primeiro jogo da Copa Toque de Bola. A Tati Canecas, que entrou, leva o brinde para a gente. O Emerson, também chapudo, pode participar. E já temos aí o início da Copa Toque de Bola. Eu vou passar para o Pedro daqui a pouco. Tem corneta do Wallace para a Copa dos Campeões da Europa, do que já foi, só para a gente botar uma pilha no Pedro. O Pedro ontem começou a falar, o jogo já terminou. Falou, TNT, segura a onda aí que o jogo não acabou, não. Não, realmente, eu também me precipitei no primeiro jogo. O Neymar tinha perdido vários gols e achei que era aquele dia, né? Nossa, quando tá assim, o cara faz tudo, você chega na cara do gol e erra, o craque do time
realmente fica difícil. Agora, realmente, o professor Braulio está falando que vai começar a fazer os exames no Atlético. Isso é importantíssimo, Braulio. Isso, mais do que nunca, é importantíssimo e vai ser. Mas voltando para a Copa para a Champions League, emoção não faltou nos primeiros 2 jogos. Provavelmente, a gente está comentando todas as partidas, a gente está com vocês logo após o jogo, a gente sobe aquela resenha legal. Então, fica ligado aí no Toque de Bola para a gente poder bater aquele papo, ter aquela interação. Manda recado para a gente nas redes sociais, corneta, fala, o Alisson falou errado, está contando história dos outros, tá equivocado. Pode mandar correção, pode mandar informação que tiver, a gente bota no ar também. Só lembrar, Ivan, que você compartilhou com a gente e a gente está ligado para essa próxima semana, na reavaliação do Minas Consciente, né? O plano Minas Consciente, que é o que libera as fases de reabertura de Minas Gerais. Ele chegou aqui na sua fase amarela. Por enquanto, as atividades esportivas e os clubes esportivos não estão liberados para treinamento no estado inteiro, mas há uma promessa de que na próxima reunião do comitê, na próxima quarta-feira, dia 19, haja aí pelo menos uma observação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Esporte estaduais, para que eles possam se encaixar. O problema vai ser os protocolos próprios dos próprios clubes. Isso é fundamental que chegue à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Estadual de Esporte e de Juventude, para que eles tenham essa conversa e que você, que tem um clube, você é presidente, e a gente sabe disso, porque a gente fez uma série de matérias do Pedro Sarmento com o pessoal dos clubes de Juiz de Fora. Vai lá na Rádio Toque, que está tudo lá explicadinho, como é que está a situação já grave dos clubes de Juiz de Fora. Então, para que esses clubes voltem, cada clube e cada cidade vai ter que ter um protocolo rígido. Não é igual esse da CBF, não, gente. Tem que ser rígido mesmo. A gente sabe que tem alguns clubes aqui de Juiz de Fora que já estão preparando isso há bastante tempo. Por exemplo, o Bom Pastor tem um protocolo já seguindo orientações da OMS e já avança nesse sentido. Então, a gente pede 2 coisas aos clubes de Juiz de Fora. Conversem entre si, façam um protocolo seguro, não sigam o exemplo da CBF e vão em frente nesse pleito de que pelo menos as atividades esportivas de equipes que precisam desse treinamento possam voltar aí para a gente ir voltando ao normal com segurança, sem atropelar, né, gente? Sem atropelar fases e sem descumprir orientações que são científicas. Beleza, valeu, Wallace, obrigado. Agora seguimos aí nos bastidores do Toque de Bola e daqui a pouquinho o Pedro entra na live. Isso mesmo, um abraço e tem muito mais coisa quente aí nesse final de semana esportivo daqui e da Europa. Um abraço. Valeu, Wallace Matos, sempre com muita informação, e para quem não acompanhou, registrando aí essa participação dele lá no Sport TV, quando apareceu o escudo, o Galo, o Atlético, o Wallace falou, olha, Tupi é assim, 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 e aí mandou aquele recado, o papo reto lá, e o Marcelo Barreto registrou no Sport TV, no Sport TV. A Luiz Felipe entrou, Camila entrou, Diniz, o Gabriel Assis, a Rafa Maranha, o Dessá está na área, Dessá está com a mula na sombra, gente, arbitragem, móveis, esse Dessá está com a mula na sombra, quem quiser assim um empréstimo, já quantia em dinheiro, viu, Pedro? Se tiver precisando de dinheiro, o Dessá, lá no nosso Panathlon Clube Juiz de Fora. Está numa situação bastante confortável, tá, Pedro? Fala com ele então para pegar o meu... Ô, Dessá, 3299902, o resto eu passo no direct aí, porque senão a galera vai pegar meu telefone e vai ficar me ligando aí, né, Ivan? Ainda mais sexta-feira, uma hora dessa, um sol desse. Tá certo. Deixa eu mostrar para a turma aqui, ó. Esse todo mundo já conhece, mas às vezes o cara tá na live e fala, o que esses caras que estão falando? Esses caras são do Toque de Bola aqui de Juiz de Fora. Esses malucos aí, nós. Esses malucos que falam se deixar 3 horas seguidas, emenda na Copa dos Campeões de um dia para o outro, se precisar. A gente tem aqui, ó, no celular, o portal Toque de Bola, que é o site, portal. Tem gente que tem tanto conteúdo nosso em rede social, que tem gente que pergunta, essa página de vocês no Facebook é legal, eu acompanho vocês no Twitter. Então tá, mas faz um favor para mim também. Dá uma entrada no Toque de Bola. Aqui, ó,
está dando um reflexozinho, mas é um menu. E nesse menu do toque de bola, se você clicar em rádio, eu, por exemplo, fui clicar em rádio e cliquei em contato. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo errado também. Aqui a gente tem a área da web rádio, né? E aqui a gente tem muitos conteúdos que só tem aqui na nossa web rádio. O cara vai olhar, pô, estou olhando aqui dentro da home, né, na capa, não estou vendo nada do negócio de rádio, como é que faz? Só clicar aqui em rádio, vai cair nessa área aqui, e essa semana a gente tem dado uma cobertura especial, todo mundo sabe que a gente foca no esporte local, mas chegando nessa fase de mata-mata, a gente tem acompanhado, o nosso Dudu também, com as artes, muita show de bola, dos confrontos da Liga dos Campeões da Europa, e pouco depois que o jogo termina, a gente já coloca lá o podcast no primeiro jogo. A turma toda participou. Ontem eu pedi licença, porque eu não acompanhei tanto o jogo assim, deixei o Pedro e o Wallace aqui, né? Eles além de assistirem os jogos, né? Eles acham que jogam, então, entendeu, gente? Então, a gente tem que deixar de falar mais um pouquinho. Fala um pouquinho desses podcasts, números que eu acho muito bacana a gente trazer, além da avaliação, é claro, mas a gente sempre tenta trazer junto com a avaliação números, dados, e você trouxe os números do Neymar no podcast do jogo, né? Que são números que... né, tem número que dá vontade de matar o treinador quando ele chega na coletiva. O time não jogou nada. Aí ele fala assim, os números estão muito bons. Jogamos de igual para ninguém. Quer ouvir de igual para igual depois daquele time? Ninguém quer ouvir joga mais. Né? Mas tem números também, né, Pedro? Que você fala, pô, tem que tirar o chapéu para esses números aqui. E o Neymar foi um exemplo lá de um dos nossos conteúdos nesse primeiro jogo, não é isso, Pedro? Exato, Ivan, um abraço para você, para quem está acompanhando a gente no Toque de Bola, para a Mônica, que está com os dedos nervosos nos teclados do Toque de Bola, escuta aqui da Rua dos Artistas, inclusive queria agradecer ela, Ivan, por produzir camisas tamanho G no máximo, o que me força a manter a minha alimentação saudável, né? Manter a minha rotina de exercícios físicos, mesmo que em casa, tá? Você que está vendo aí no Toque de Bola, fica em casa, meu filho. Vai fazer exercício na rua? Tá, tudo bem, mas vai num lugar aberto, né? Não chega perto das pessoas. Quando não estiver ali fazendo exercício, usa máscara, passa álcoolzinho na mão e tudo mais. E antes de mais nada, Ivan, antes de entrar nos números do homem da Champions League até agora, que homem! Neymar Júnior. Casa comigo, Neymar. Um abraço pro Matheus Guelber, para Marina Fartura, para Rafa Maranha. A Marina tá falando, olha ele aí, olha ele quem, Marina? Olha ele quem? Quem? Um abraço pro Braulio Reis, pro Lucas Almeida. Pedro tá on também, não? O pai tá on, né? O pai tá on, assim como o Neymar. Bruno Baroni perguntando, e o Mengão? Um abraço para ele. E o Cruzeiro, Brunão? Tamo junto, fica com Deus. Beatriz Dias, Braulio Reis, Fabiano Sanz, direto do Rio de Janeiro. O Eduardo Antunes, monstro nas artes, hein, Ivan? Tá mandando bem demais aí na Champions League. Dudu tá acompanhando a gente ao vivo, Eduardo Lemos. Enfim, Heloís Rocha, Júlia Prata, Matheus Machiotti. Enfim, depois a gente vai mandar abraço para todo mundo, mas eu quero começar já com esses números, não só do Neymar, Ivan, como também da partida PSG e Atalanta, que abriu as quartas de finais daquele jeito, né? Quem acompanhou a partida já sabe que foi emoção até o fim, comparada por você de forma muito feliz no nosso podcast, nosso primeiro podcast com a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate. Até a minutagem dos gols, Ivan, foi igual. O PSG empata aos 44, assim como o Flamengo empata com o River Plate aos 44 e vira aos 47. A minutagem foi igual, então até nisso as partidas Eu achei que os gols do Flamengo tinham sido mais próximos, então... Não, foi exatamente na mesma minutagem. Só não teve o Lucas Prato, né? Exatamente. Não teve o Lucas Prato, né, o Ivan? Que perdeu aquela bola na final da Libertadores. Só fazendo um mérito aqui também para os dados da partida, Ivan, bem rápido antes de entrar no Neymar. 37% de posse de bola para a Atalanta, 63% para o Paris Saint-Germain. 9 finalizações da Atalanta, 16 para o Paris Saint-Germain. 4 finalizações da Atalanta, 6 do Paris Saint-Germain. Finalizações no gol, né? Faltas cometidas, 29 da Atalanta, sendo essas 10 no Neymar. E 13 faltas cometidas pelo PSG. Grandes chances de gol, 0 da Atalanta e 6 do Paris Saint-Germain, isso no segundo tempo. Tá, Ivan? Para mostrar um pouquinho
de como foi a superioridade do PSG em busca do resultado. E aí agora a gente traz os números do Neymar, que foi o destaque absoluto da partida, apesar de não ter feito nenhum dos gols, né? O primeiro foi do Marquinhos, com assistência do Neymar, e o segundo foi do Choupo-Moting, com assistência do Mbappé. Mas quem recebe a bola, isso foi muito destacado, quem dá a bola para o Mbappé na linha de fundo é o Neymar, numa jogada genial. Genial. A forma como ele posiciona o corpo, como ele vira a cara para um lado, vira o pé para o outro e coloca o Mbappé em condição de fazer assistência, é fantástica. Então, Neymar contra o Atalanta nas quartas de final, uma assistência, 5 passes decisivos, ou seja, passes que vão criar oportunidade de gol, uma grande chance criada, que é aquela do primeiro tempo, a gente até trouxe isso no podcast, né, Ivan, mais detalhadamente. É aquela chance do primeiro tempo que ele dá uma caneta no Pasalic, que é o autor do gol da Atalanta, avança, dribla 2 e bate cruzado, a bola sai à esquerda do goleiro Sportiello. 2 grandes chances perdidas, aquela primeira, aos 3 minutos do primeiro tempo, é brincadeira como o Neymar perde aquela chance. 16 dribles certos de 20 tentados. Esse aproveitamento é um recorde. Desde a Champions League de 2015-16, eu trouxe de forma errada no podcast, já aproveitando o ao vivo para fazer a correção, eu disse 16-17. Não, desde a temporada 15-16 alguém não conseguia fazer essa quantidade de dribles certos. Assim como duelos ganhos. O Neymar ganhou 25 dos 33 duelos que teve na partida diante da Atalanta, além das 10 faltas sofridas. Foi eleito destaque absoluto da equipe de Paris diante da Atalanta nas quartas de final, na partida de estreia das quartas de final, Ivan. Foi muito bem, sim. A gente pode falar, mas o Neymar, desde que ele estava como 10, né? A gente tinha falado isso, talvez não no tempo das lives, talvez a gente não tinha as lives, mas comentários outros. Ele joga muito mais, né? Sem estar. Claro que o time tem que estar acertado e tal. O Mbappé entrou no segundo tempo, né? Todo mundo estava acreditando, apostando que hora que ele poderia entrar ou não. Mas o Neymar jogando como 10, e esse passe que ele dá, né? Que estilo nojento Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho que faz muito isso. Ronaldinho ele olha até para o céu e dá a bola na pé do cara. Mostra que o cara está muito ligado, né? Porque aí são 48 do segundo tempo. Uma coisa é você querer fazer uma jogada nesse tempo, outra coisa é você pensar, executar perfeitamente. Quer dizer, o cara não tem como falar, né? Que muita gente fala foco no jogo, não sei o que lá, né? A gente pega no pé do Neymar, porque ele faz aquela coisa desnecessária de ficar fazendo... humilhar o cara quando está o time ganhando dele de 8-0, ele não vai acrescentar nada, olha a diferença, né? Ele faz isso final de jogo também. Agora não, agora o Neymar estava focado, vai dizer, agora o Neymar virou um cara sensacional. Não, é que virou um cara, mas temos que reconhecer que depois dessa novela toda, que continua, né? Negócio dele no Barcelona. Não sei se você viu, Pedro, ontem saiu uma situação, primeiro que dizer que o Pedro comprou junto com o Messi uma cobertura lá na Itália, né? Lá em Milão. O Pedro só divulgou em Milão, divulgou o Messi, mas não quis citar o sócio, que é o Pedro, que está pau a pau com o Dessá lá do Panta. E ontem falaram que o Cristiano Ronaldo chegou a ser oferecido ao Barcelona, e aí, é claro, já veio aquela arte, né? Já pensou, senhor Sarmento? Cristiano Ronaldo e Messi juntos no Barcelona? O que é isso? Isso não tem a mínima chance de acontecer nas nossas cabeças, né, Ivan? Mas o mundo do futebol é muito daqueles traiçoeiros. O Cristiano Ronaldo, a Rafa está citando uma frase aí que eu queria ter citado para fechar a participação do Neymar. Moicano, Juliette, que é aquele modelo de óculos espelhado, caixinha de som carregando. Estou no modelo Neymar para a sexta-feira de hoje. Inclusive, falar para minha mãe ficar tranquila, mãe, em casa, tá? Os vizinhos, a vizinhança aqui que se cuide. Mas o que eu quero dizer com relação ao Messi e Cristiano Ronaldo. O jornalista, Ivan, italiano, me fugiu o nome dele agora, ele que foi o autor da biografia de Cristiano Ronaldo e o autor da biografia de Lionel Messi. Ele foi o jornalista que escreveu a biografia das 2 lendas do futebol mundial, hoje os 2 maiores jogadores do planeta. E ele soltou em um programa da rede italiana de que a Juventus estaria interessada em se livrar do alto salário de Cristiano Ronaldo. Isso estaria, não sei se seria problema para uma equipe como a Juventus, né, que recentemente pagou 110 milhões de euros pelo português, mas a Juventus, segundo esse jornalista, quer se livrar do salário de Cristiano Ronaldo.
e ele teria sido oferecido ao Barcelona. Justamente no período em que os rumores crescem, quando o Messi, em parceria com o Pedro Sarmento, compra uma cobertura em Milão, e os rumores de que ele vai para a Inter de Milão crescem muito. A Inter de Milão já sondou o Messi inúmeras vezes, já quis contar com o Messi em 2 ou 3 oportunidades, e aí o Messi tem essa chance aí de, quem sabe, morar em Milão e o Cristiano ir dessa vez para Barcelona. A galera do The Citizen JF está comparecendo aqui, daqui a pouco eu vou citar, olhando aqui o reloginho, daqui a pouco eu vou citar o jogo Manchester City-Lyon, falando que amanhã o Kevin De Bruyne tá on. O homem tá nervoso mesmo, candidato a melhor do mundo, Ivan. Só passando rapidamente para o outro jogo, já finalizando essa questão do Cristiano Ronaldo, esperamos que um dia a dupla jogue junto, porque são fantásticos. Mas não acho que isso vai acontecer justamente no Barcelona, não. O RB Leipzig, Ivan, venceu o Atlético de Madrid ontem pela Champions League também no segundo jogo e encara o PSG na primeira semifinal que já foi definida. Eles começaram com um desfalque muito complicado, que é o Timo Werner. Essa análise está completa também com a opinião e informação de Wallace Matos. O Timo Werner ele tinha até então 45 jogos, atacante alemão de 24 anos. Ele tinha 45 jogos pelo Leipzig, 34 gols e 12 assistências. Ou seja, 46 participações diretas em gol. Seja, em gol ou assistências em 45 jogos. Ou seja, ele promove mais gols à equipe do que participa do jogo. E jogo mesmo, ele tem mais gols oportunizados, seja marcando ou com assistência, do que jogos jogados. 78 minutos ele precisa para participar de um gol e tinha até então 69 passes decisivos na temporada. Ivan, pegando aqui agora os números finais da partida, né? A gente teve uma participação individual do João Félix pelo lado do Atlético de Madrid e uma participação coletiva muito forte do Leipzig que resultou na classificação. O jogo terminou 2-1, foi decidido mais uma vez no final, né? Quem abriu o placar foi o Dani Olmo, aos 5 minutos do segundo tempo, e aí o João Félix entra aos 20 e aos 24 tabela com o Diego Costa, entra na área, sofre o pênalti, pede a bola, falei, amigo, é comigo, pode deixar. Pega a bola, bate e empata. E aí o jogo toma aquele ar de emoção que a gente está se acostumando a ver na Champions League, Ivan. Aí o Tyler Adams, que é um americano que a gente falou muito sobre ele no podcast do Toque de Bola, corre lá na nossa home, na parte da rádio, você pode acompanhar todos os podcasts produzidos. O Tyler Adams ele é oriundo da base do projeto RB, mas não na Alemanha, em Nova York. Então, essa conexão trazendo o Tyler Adams dos Estados Unidos para a Alemanha, fazendo com que ele marque o gol da classificação. Um clube de apenas, Ivan, 11 anos de existência. Apenas 11 anos de existência para o RB Leipzig já na semifinal da Champions League. Vai encarar o Paris Saint-Germain. Estatísticas: 53% de posse de bola para o RB Leipzig, 43% para o Atlético de Madrid. 10 finalizações para o Leipzig, 9 para o Atlético de Madrid, sendo 4 no gol do Leipzig e 3 finalizações no gol por parte do Atlético. 21 faltas cometidas pelo RB Leipzig, 12 faltas cometidas pelo Atlético de Madrid. E grandes chances de gol, adivinha só, o placar do jogo. 2 para o RB Leipzig, 1 para o Atlético de Madrid. Então, a gente tendo essa partida que o coletivo predominou sobre o destaque individual do português João Félix, de apenas 20 anos, contratado por 120 milhões de euros, mas não foi suficiente para parar o RB Leipzig, que pega agora o Paris Saint-Germain, Ivan. Muita gente destacando também, né, o fato do treinador ter 33 anos, né, o jovem treinador da equipe classificada. Ele é mais novo, inclusive, que o Messi, que está em campo, hoje entra em campo contra o Bayern de Munique por mais uma partida das quartas de final, Ivan. Tá. Esse aqui, ó, é o aplicativo do Toque de Bola. Esse aí eu tenho, hein? Pode baixar no Google Play, na Apple Store. Muito bacana, você vai navegar e vai ficar satisfeito. Para fechar, hoje tem um jogo fraquinho também, que é Barça e Bayern de Munique. Só isso, e amanhã, o City com Lyon, é isso? Exatamente. Barcelona e Bayern de Munique fazem hoje o duelo das equipes que, nesta fase, que ainda estão vivas no mata-mata da Champions League, tem troféus.
além de Barcelona e Bayern de Munique, nenhuma outra equipe envolvida agora na Champions League conquistou o campeonato. Então são 5 para o Barcelona, 5 para o Bayern de Munique, e hoje a gente vai saber quem é que continua vivo no caminho para conquistar a 6ª taça da Champions League. Barcelona ou Bayern de Munique? Messi ou Lewandowski? Que tem números fantásticos nessa temporada. O Lewandowski vai fazer frente aí à força do Barcelona, de Messi, Suárez, Griezmann e companhia. Amanhã, Manchester City, comandado pelo Guardiola, como citado pelos amigos do Fã-Clube Brasil do Manchester City aqui. Kevin De Bruyne comanda o Manchester City dentro de campo. Fantástico os números do belga também durante essa temporada na Europa, não só no Campeonato Inglês Premier League, como também na Champions, Ivan. Contra o Lyon, do brasileiro Bruno Guimarães, que é muito bem visto pelo Tite, técnico da seleção brasileira, mas a grande estrela... O Bruno está jogando bem? Está jogando muito bem, mas a grande estrela do Lyon, a grande esperança de gols é o Memphis Depay, que se recuperou de uma lesão grave, não iria voltar, a pandemia ajudou o Memphis Depay, e agora ele pode colocar diante de uma forte equipe do Manchester City, o Lyon, nas semifinais da Champions League. Depois de 28 anos, o Lyon pode estar de volta a uma semifinal de Champions League, Ivan. Pelo que está se dizendo, e Pedro comentou também, pode ser, né? Pode marcar essa competição, a despedida aí do Messi da equipe espanhola. Valeu, Pedro. Seguimos agora nas costuras dos bastidores aqui do Toque de Bola. Seguimos hoje, 4 da tarde, lembrando então Barcelona e Bayern, o pós-jogo é completaço com a análise do time do Toque de Bola lá no nosso podcast. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, aquela velha história que eu falo aqui toda semana, né, Ivan? Usa máscara, passa álcool e se for no mercado, lava as compras na hora que chegar, tudo direitinho. Se mantenha protegido em casa ainda, que não acabou a quarentena não, hein? Se liga, hein? Um abraço para todo mundo. Com certeza, vamos segurar a onda mais um pouquinho para a gente conseguir voltar todo mundo bem, todo mundo legal, assim que tiver essa vacina e a gente quebrar esse isolamento. Aqui, ó, aplicativo do Toque de Bola com conteúdo muito legal e o cara tá falando, o que é essa rádio web que vocês ficam falando toda hora? Essa rádio web que a gente fica falando toda hora, você entra no site Toque de Bola, clica em rádio e aí você tem conteúdos exclusivos. Quase acabando o tempo, um abraço para Itaciana, Ju Oliveira, Wallace, Fael, Mariana, Dométrios, Lucas, abraço Lucas, todo mundo ligado, a gente já vai jogar esse vídeo também no Face daqui a pouquinho com essa live do Toque de Bola. Valeu? Muito obrigado, seguimos aqui nas nossas costuras, um abraço para o pessoal do Ibit Pop Off Road, Thiago Manuel Rezende, daqui a pouco a gente segue aqui nos bastidores do Toque de Bola, portal e redes sociais. Ótimo final de semana, continuem no Toque de Bola, muito obrigado e tchau.